Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o Conexão, mais um produto do jornalismo da Rede Mais Record TV. E eu, Renan Freitas, estou na área mais uma vez para levar conhecimento e conteúdo para os quatro cantos de Minas. Hoje nós vamos falar de um assunto que vem sendo bastante comentado nos noticiários. Você já ouviu falar em Open Banking? O Open Banking, traduzindo ao pé da letra, é um novo sistema que desde o ano passado vem sendo pensado e vai entrar em vigor no Brasil esse ano, que é a abertura do banco. Se a gente traduzir ao pé da letra, Open Banking é banco aberto. As informações de um banco para outro sobre o seu histórico financeiro passarão a ser compartilhadas com a sua permissão. Se você deixar e achar isso interessante, você vai poder compartilhar o seu histórico financeiro com outras instituições sem a necessidade de ter um relacionamento prévio. Para explicar um pouco mais do que é essa ferramenta e também como que ela pretende funcionar aqui no Brasil, convidei um amigo, o professor Thiago Cagliari, ele que hoje é professor e pesquisador em Economia da Inovação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Ele é doutor em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com estágio e pós-doutorado pela Roma Tri University. Thiago, seja bem-vindo ao nosso Conexão, tudo bem? Tudo bem, Renan, tudo bem a todos. Eu agradeço o convite, estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que é tão interessante. Thiago, a gente começa a nossa conversa, eu tentei definir aqui na nossa introdução, mas eu acho mais pertinente que você, dentro da sua área de estudo, possa contribuir conosco. Se a gente fosse simplificar o Open Banking, é exatamente o que eu falei, é o banco abrindo esses nossos históricos e possibilitando que uma instituição ou outra instituição tenha acesso a todo aquele nosso histórico de movimentação? Renan, é exatamente dessa forma que você falou. Ele vai ser um conjunto de regras, um conjunto de tecnologias que vai permitir esse compartilhamento de dados, dos serviços dos clientes, entre todas as instituições financeiras que estão cadastradas no Banco Central. O interessante é a gente entender que esse compartilhamento ele parte do cliente, então o banco não tem essa possibilidade unilateral de fazer esse compartilhamento, mas ele vai ser uma relação mais aberta, e o objetivo dele é diminuir o que a gente chama de informação assimétrica, é deixar a informação mais clara para todos os agentes da economia. Ô, Thiago, quando você fala que ela vai precisar ser equiparada, né? No caso, a gente vai ter que deixar todo mundo dentro da mesma informação, mas que isso só vai acontecer com a permissão do usuário, eu vou ter que falar para a minha instituição bancária, olha, deixa o banco A pesquisar na sua base de dados para ele ver que eu sou um bom cliente. Isso quer dizer que eu vou ter melhores condições de consumir produtos bancários se eu for um bom cliente, correto? Exato, correto. O processo, claramente, o que o Banco Central tem sinalizado desse processo, ele vai ser da seguinte forma: você querendo entrar em contato com uma instituição financeira que não é a sua normal, onde você é cliente, você vai sinalizar para essa instituição financeira que ela pode consultar os seus dados. E essa instituição vai pedir para a instituição que você é cliente para fazer essa consulta. Então, você faz a liberação inicial e o objetivo dela é justamente causar essa capacidade da instituição de entender melhor. Se eu sou um bom cliente hoje no Brasil e no mundo como um todo, né, esse processo é um processo muito novo, que está implementado no Reino Unido, mas eu não conheço nenhum outro lugar que tenha implementado. Se hoje eu sou um cliente bom e eu quero fazer uma busca de novas oportunidades de financiamento, de investimentos, é muito difícil para as instituições onde eu não trabalho conhecer o meu histórico. Quem conhece é o meu banco, e com o Open Bank vai ficar muito mais fácil dela tornar esse conhecimento. Mas é muito importante a gente entender que ela só vai conhecer se eu deixar ela conhecer. Tá? Então, parte do cliente, não parte da instituição. Então, a gente tem um controle sobre as nossas informações. De certa forma, essa novidade do Open Banking, ela vem atender uma demanda que ela vai um pouco além do serviço bancário. Hoje, a facilidade com que você tem para consumir informações, de maneira geral, ela está cada vez mais
tranquila. Você pode pegar um telefone celular, pesquisar diversos assuntos. Hoje você tem a universidade na palma da sua mão e no sistema bancário não poderia ser diferente. Mas as ferramentas que a gente tem hoje para consulta de clientes e de históricos, elas são ultrapassadas, porque a gente tem sistema de proteção ao crédito, o sistema de proteção do próprio Banco Central. E todas essas ferramentas, elas não são pautadas no bom histórico do cliente, elas são pautadas pelo que você fez e muitas vezes dos prejuízos que você deixa. Exemplo, o Serasa, que é responsável pelas dívidas, só coloca lá se você é bom pagador ou não e se você tem alguma dívida ativa. Ele vai ter o histórico de tudo que você está devendo, mas não quando você pagou de maneira assídua. Até para isso nasceu o cadastro positivo aqui no Brasil, que também precisa ter uma adesão por parte do usuário. O que eu quero te perguntar é o seguinte, na ponta para o consumidor, isso resolve algum problema ou isso cria mais um problema que ele vai ter que ficar fiscalizando para onde a minha informação está indo e quem está tendo acesso a isso? Bom, o sistema dado pelas informações do Banco Central é um sistema seguro. E dado que sou eu que permito a informação de ser compartilhada ou não, e o grau da informação que vai ser compartilhado, espera-se, e eu falo espera-se porque eu não estou trabalhando lá dentro, mas espera-se que o grau de compartilhamento seja no nível de segurança que a tecnologia permite que o Banco Central controle. O Banco Central vai continuar a fazer esse controle. E, claramente, o objetivo desse processo é aumentar a concorrência bancária, certo? Por quê? Vamos pensar no mundo, o que funciona hoje, o que eu espero que funcione. Hoje, se eu chego em vários outros bancos para pedir empréstimo, como ninguém sabe da minha capacidade de pagamento, do meu histórico de investimentos, do meu histórico de relacionamentos com o banco na conclusão de negociações, ou com o meu histórico de rendimentos, claramente, o banco ele fica com o pé atrás. Ele vai falar, poxa, eu não sei como que é esse cara, então eu vou emprestar menos para ele. Se eu publicizo isso para esse banco, eu crio mais concorrência, o banco pode me fornecer mais produtos. Então, a ideia é justamente aumentar essa concorrência e facilitar a vida do consumidor. Tranquilizar o consumidor e permitir que todo mundo consiga entender o que realmente você pode acessar ou não. Então, o ponto 1 é que seja bom para o consumidor. E seja bom para o consumidor e aumente a concorrência bancária, porque hoje a gente tem uma concentração bancária muito grande no Brasil, né? Se eu permito que novas instituições tenham esse acesso, isso vai ser benéfico para a concorrência, isso vai ser benéfico para reduzir preços de empréstimos, para reduzir quantidade de produtos no mercado, podendo surgir até novos modelos de negócios, de novas estruturas bancárias, novas estruturas de crédito que possam financiar determinados grupos de pessoas específicas. Então, a início, quem sai ganhando é o cliente. Quem sai ganhando é o cliente nesse ponto, e quem sai tendo que concorrer mais é o sistema bancário. Vale a gente destacar aqui que poderão participar desse novo sistema no Brasil, do Open Banking, empresas que são regulamentadas pelo Banco Central. Inicialmente, existe um cronograma que a gente vai apresentar aqui. Quais são as etapas? Porque isso ainda está sendo preparado. As instituições vão estar aptas a partir do mês de julho a trocar as informações, mas o consumidor vai poder ter acesso a essa cesta de serviços somente no final do ano. Então é importante a gente destacar que o Banco Central é quem vai fazer essa regulamentação e sejam instituições tradicionais ou fintechs ou novas financiadoras, elas só poderão atuar se elas se encaixarem em duas classes, as classes de bancos S1 e classes de bancos S2, que são bancos que têm capacidade de movimentação financeira que vão de 1% do PIB brasileiro até 10% do PIB. Essas empresas já são monitoradas pelo Banco Central e, para entrar dentro dessa nova oportunidade de fazer negócio pelo Open Banking, elas vão estar, sim, sendo regulamentadas pelo Banco Central. Outra coisa que você colocou legal, Thiago, que é bom a gente destacar para a nossa audiência, é que existem normativas do Banco Central que fazem com que os bancos tenham que garantir a segurança e a integridade desses dados. E mais do que isso, a Lei Geral de Proteção de Dados também se aplica nesse tipo de compartilhamento. Então, mais uma vez, a tecnologia obrigando tanto a parte jurídica quanto a parte operacional desses bancos a nos atender
dentro daquilo que a gente vem colocando como informação mais segura e resguardando sempre os dados do usuário, que é sempre a parte mais importante. Tiago, antes da gente sair para o nosso próximo bloco, deixa eu te perguntar uma coisa aqui sobre a efetividade dessas mudanças aqui no Brasil. Você acredita que isso de fato venha para melhorar e que essa implantação vai ser tranquila, como foi a implantação do Pix, que é um grande sucesso e possibilita hoje até que as pessoas façam transações de maneiras mais rápidas, mais seguras e mais tranquilas. É mais ou menos a mesma linha de desenvolvimento tecnológico, é uma solução que vem para gerar benefício. Sim, sim. O que nós esperamos, como eu falei, é que esse processo ele seja benéfico. Como ele já está sendo implementado, como você bem falou, já desde fevereiro, e ele está em fase de teste, então existe um compartilhamento já de algumas informações, são informações mais básicas, que não são informações muito secretas, mas existe esse compartilhamento inicial, onde está sendo testadas as tecnologias. Nós esperamos que esse processo ele gere realmente o benefício para o consumidor. Eu acho muito difícil a gente ter resultados que sejam nocivos num processo desse, porque essas questões específicas são de tecnologias que vêm facilitar, e quanto mais a gente permite que essa informação ela seja tranquilizada e ela seja, de alguma maneira, informada melhor, é melhor para o consumidor. Se eu quero mostrar o que eu quero, o que eu tenho, ou o que eu posso pagar, é melhor que a empresa possa de alguma forma, ter essa informação. E uma outra coisa que você falou muito bem, Renan, é que a gente controla. Então, a gente tem que tirar esse medo da população, que muitas vezes a gente pode ficar com um pouco de medo, porque são dados sigilosos, muitas vezes. São dados de renda, são dados de investimentos, mas o controle é nosso. A partir do momento que a gente não quiser também mais informar, que essa informação esteja na mão de determinada instituição financeira, a gente corta, a gente retira essa informação. Então, e a gente também tem um limite de informação até onde a gente quer que eles cheguem. Então, tudo isso é bastante controlado, tudo isso tende a ser bastante seguro. O sistema de pagamentos brasileiro, o sistema financeiro brasileiro, ele é um dos sistemas mais tecnológicos e mais monitorados e mais seguros do mundo. Então, a gente tem um sistema muito bom e a gente espera que isso só venha a facilitar ainda mais esse processo para o consumidor. Eu acho que da nossa cultura no Brasil é muito difícil você falar sobre educação financeira, você falar quanto você ganha, é meio que um tabu, né? As pessoas têm muito medo de falar sobre isso, mesmo nos ambientes onde são seguras essas conversas, no ambiente familiar, num ambiente que você está mais tranquilo, é um tabu falar sobre dinheiro e sobre economia. E a gente volta no próximo bloco explicando um pouco melhor sobre como que isso tudo vai funcionar, falar um pouquinho do cronograma, explicar para você como que o seu banco, como que você faz para saber se o seu banco vai poder entrar nessa e também como tirar aquelas dúvidas do e se, e como é que vai fazer, tudo isso e um pouco mais sobre Open Banking no próximo bloco. Estamos de volta aqui no nosso Conexão Mais, hoje recebendo o professor do ITA, meu amigo Tiago Cagliari. Tiago, vamos para algumas questões práticas a respeito do Open Banking. É um tema que o pessoal está pesquisando muito, né? De acordo com a ferramenta Google Trends, na última semana ele foi extremamente pesquisado aqui no Brasil, já é um dos 100 termos mais buscados na última semana. O pessoal está querendo saber. E eu acho que é mais legal de tudo a gente colocar algumas perguntas que eu me fiz quando eu comecei a pesquisar o Pix, quando eu comecei a pesquisar o Open Banking. Eu tenho como saber quem vai ter acesso a esses meus dados com essa ferramenta? Sim, não, na verdade você define quem vai ter acesso. A instituição financeira ela só vai ter acesso aos seus dados se você procurá-la, se você for atrás dessa instituição e permitir com que ela acesse. Porque o processo básico que está sendo sinalizado pelo Banco Central é um processo que envolve as seguintes etapas. Você procura algum produto, algum investimento, alguma questão financeira específica num banco que não é o seu banco de origem. Quando você faz isso, o banco que você está procurando, ele vai te perguntar, eu posso acessar suas informações? Você vai entrar no aplicativo dele ou você vai conversar com o gerente e vai falar, pode acessar minhas informações.
O gerente ou o aplicativo vai entrar em contato, o banco vai entrar em contato com o seu banco de origem e pedir as informações. Então, esse processo é extremamente controlado, porque você define, não é qualquer banco que vai ter acesso, é só o que você permite. Então, a segurança está principalmente aí. Não é uma informação pública que vai estar para qualquer banco poder constar e te ligar a qualquer momento para falar sobre o que você pode ou não acessar. Não, você decide o seu caminho, você decide o que você passa. Ô, Thiago, eu fiz até uma confusão aqui. Não foi de propósito, mas é uma das nossas questões aqui. Pix e Open Banking, eles têm alguma coisa a ver ou não? São situações distintas? São situações distintas, né? O Open Banking é um sistema aberto de compartilhamento de dados para permitir que te ofereçam produtos. O Pix é um sistema de pagamentos mais moderno, né? Que ele tem determinados outros concorrentes, que é o DOC, que é o TED, que devem entrar outros concorrentes nesse sistema agora também. O Banco Central está pesquisando outros, mas eles não são o mesmo sistema, o mesmo produto. É lógico que os dois, ao mesmo tempo, ele vem para tornar mais tecnológico o sistema financeiro, tornar mais aberto, mais amplo ao público e de mais fácil acesso. Mas cada um é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tiago, e quando a gente fala sobre benefício, principalmente o mineiro fica com o pé atrás e dá aquela espiadinha, mas será que esse trem vai funcionar direito? Ou será que esse trem vai custar alguma coisa? Já temos alguma expectativa de que isso vai ser oneroso para o consumidor? A expectativa é que não haja oneração. Por quê? Justamente um banco poderia cobrar? Sim, ele tem a permissão de fazer isso. Só que por que nós temos a expectativa que não vai haver nenhuma cobrança? Porque isso vai gerar mais concorrência, né? Se hoje a gente tem, vamos dizer, nós temos 4 grandes bancos no Brasil hoje. Não vou nomear os bancos aqui, mas nós temos 4 grandes conglomerados de bancos no Brasil. Se eu estou quebrando esse conglomerado, essa força que esses bancos têm, e estou dando para outros bancos, principalmente fintechs, que a gente tem várias hoje no Brasil que têm crescido, é muito difícil eu pensar que os bancos vão cobrar, dado que o outro provavelmente não vai cobrar. Então, esse aumento de concorrência, ele tende a melhorar a situação do consumidor mesmo. Eu sei que mineiro é ressabiado, eu conheço bem, não sou, mas gostaria de ser mineiro, né? Mas a tendência com esse aumento de concorrência é realmente que seja o contrário, que não tenha cobranças, que tenha queda de cobrança, que tenha queda de taxa de juros, porque se eu sei exatamente também o que você tem capacidade de pagar, eu vou te oferecer um produto melhor, eu vou te oferecer um produto mais azeitado para aquilo que você precisa, né? Então, é o que eu falo, pode cobrar? Pode, mas provavelmente não vai haver, porque o aumento da concorrência vai ser muito grande e o banco que cobrar provavelmente fica para trás. Por que a gente está falando de Open Banking nesse momento? Porque nós estamos finalizando a primeira etapa do processo para ativação do Open Banking no Brasil. Esse processo consiste que as instituições financeiras vão compartilhar entre si, sobre a supervisão do Banco Central, as suas prateleiras de produtos, serviços, taxas disponíveis, e o consumidor ainda não participa dessa fase. Você deve ter recebido um e-mail do seu banco, porque a partir do dia 15 de julho, 15 do próximo mês, a gente começa a participar da segunda etapa do processo, onde essas instituições financeiras, elas estarão aptas a compartilhar os dados cadastrais da base de clientes, como nome, CPF, telefone, endereço, e as informações relacionadas à conta corrente, tipo de tarifa e outros serviços que compõem essa origem bancária. Tudo sempre a partir do consentimento do consumidor, como o Thiago e eu já falamos aqui. É a partir de agora que você começa ou não a liberar os seus dados para outras instituições. No final do mês de agosto, vão começar, de fato, os serviços de transação e de pagamentos, sendo possível você enviar dinheiro até por ferramentas de mensagem instantânea, como o próprio WhatsApp. A possibilidade de compartilhamento dos históricos financeiros dos clientes também começa a entrar em fase de execução a partir do dia 30 de agosto. E no dia 15 de dezembro deste ano, haverá, então, a possibilidade de compartilhar dados referentes a operações de câmbio, serviços credenciados, contas de depósito a prazo e outros produtos de investimentos, seguros, previdência complementar aberta, entre outros. É a partir do mês de dezembro que a gente vai ter toda essa rastreabilidade do que eu fiz no banco.
e vai acabar também com aquele momento, nossa, eu preciso de um crédito, eu preciso ter conta nesse banco, né, Thiago? A tendência é que tudo melhore, né? Sim, a tendência é que melhore, é que o nosso sistema, como eu já falei, que já era bom, se a gente comparar com o restante do mundo, que ele se torne ainda mais tecnológico, mais acessível ao consumidor, que facilite todo esse processo de melhoria, como você falou muito bem, Renan, da educação financeira também. Nós temos um atraso de educação financeira muito grande no Brasil. E esse processo talvez ele cresça junto. A educação financeira que a gente tem hoje nos permita acessar melhor isso, e conforme a gente acessa, isso melhora também nossa educação financeira, o que é bom para todo mundo. Ô, Thiago, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, a gente falou muito de coisas boas, de oportunidades de negócio, mas sempre cabe aquele se, né? Aonde o consumidor tem que prestar atenção com essas novas oportunidades? Para quem que ele está mandando esses dados? Também, logicamente. Apesar de nós estarmos falando de empresas que estão cadastradas no sistema de pagamentos brasileiro, através do Banco Central, nós sabemos que esse processo, provavelmente, ele vai gerar a proliferação de muitas pessoas, muitas empresas querendo tomar alguma vantagem em relação a isso. A gente tem esse processo claramente hoje já no Brasil. Você provavelmente já deve ter recebido alguma ligação de alguma instituição bancária te oferecendo algum empréstimo. Isso provavelmente deve se intensificar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque dado que a gente vai ter esse aumento da capacidade de informação, provavelmente a gente também vai ter um aumento de algumas instituições que se dizem como uma instituição séria e ligada a alguma instituição, tentando burlar esse sistema. Então a gente tem que estar muito atento a isso, pedir informações sobre a instituição, consultar o histórico, realmente verificar se ela realmente está cadastrada, para que a gente não caia em fraudes, tá? Então isso continua sendo muito importante, provavelmente vai aumentar ainda mais a importância com esse aumento do mercado como um todo. E a gente precisa prestar atenção, porque com a iniciação do sistema do Pix, a gente viu muitos golpes acontecerem e o malandro tem tempo para pensar a respeito de como que ele vai tirar dinheiro do trabalhador. Nessa nova situação, também fique esperto, saiba como que você vai estar buscando essas informações e, principalmente, não caia em grandes vantagens que vão aparecer de mão beijada no seu telefone. Tudo isso vem para facilitar, mas bom senso vai bem em qualquer situação. Thiago, como é que faz para o pessoal continuar esse papo contigo? Você que pesquisa tantos assuntos bacanas junto do ITA e tem aí um histórico de pesquisador, sei que você gosta de dar dicas para os seus alunos e também para as pessoas entusiastas na área de economia. Como que faz para te encontrar? Bom, nesse mundo Covid, né, estamos em home office e o jeito mais fácil de conversar é pelo nosso e-mail. Meu e-mail é cagliari@ita.br, ou então pelo meu Twitter, que é Ticaliari, THI Cagliari. Lá também a gente pode bater um papo. Thiago, muito obrigado pelo seu tempo. O Conexão Mais vai ficando por aqui. Esse conteúdo fica disponível sempre no redemais.tv.br e também se você buscar por @redemaishd na sua rede social favorita. A gente se encontra na telinha da Rede Mais. Até o nosso próximo encontro. Tchau!